Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Eu sou o Diego Santana, operador do canal Conjuntura Política e Econômica no YouTube. Em primeiro lugar, estou aqui mais uma vez para agradecer algumas visualizações que eu tenho ganho e, acima de tudo, sempre também agradecer que, se não fosse a credibilidade que vocês me conduzem, com certeza eu não teria visibilidade. E espero, quanto antes, poder fazer com que esse canal chegue na proporção que nós desejamos, por conteúdos informativos à sociedade civil, que é o dever de todo cidadão de bem. Mas, de qualquer forma, muito obrigado mais uma vez. E esse vídeo, com certeza, irá para o meu canal do YouTube. Mas não deixa de assisti-lo e se inscrever no canal. Mas, de todas as formas, vamos ao assunto. Bom, vocês têm reparado que nesse período pré-eleitoral já começou algumas mobilizações, né? Já começaram, colocando de forma correta, partidárias. E eu tenho observado o deputado André Lazzaroni, hoje de volta ao PV, né? Falando que a política tem tomado grandes proporções vinculadas a discursos de ódio. Bom, o que será na mente de alguns políticos acostumados a se locupletar da velha guarda discurso de ódio? Ou discurso antidemocrático, como alguns pensadores intelectualizados via Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, alegam que é uma crise democrática. É preciso fazer, entender e copiar, e quem sabe dar um C contra o P na mente dessas figuras viciadas da política, que o contexto está totalmente modificado. E esse contexto é chamado de conservadorismo barra liberal. E, além de tudo, antipolítica. E a antipolítica não é a negação ao contexto político. Pelo contrário, é uma negação ao viciado pluripartidarismo imposto mediante as instituições chamadas democráticas dessa tese que por muitos é mencionado como Nova República, mas parece neomonarquia parlamentarista de coalizão em prol de chefia de governabilidade. E muitas das vezes criticar o sistema de forma seletiva é interessante quando interessa para os opositores do governo. Por exemplo, um desses fatores é a aliança do nosso presidente junto ao Centrão, correto? Em primeiro lugar, quantas vezes tenho que repetir que os conservadores barras liberais de direitas não têm partido? Os partidos políticos se encontram meramente defasados por uma proporção fisiológica que tornou a política brasileira, com o passar dos anos, no que se refere colocar sempre as grandes negociatas acima de grandes bandeiras e militâncias acima de tudo. Ora, veja bem, se nós analisarmos por essa ótica, sem sombra de dúvida, existe um discurso de revolta, mas uma revolta contra quem saqueou uma nação, retirou a soberania nacional e, acima de tudo, destituiu e tolhiu direitos do povo brasileiro de exercerem o seu direito de cidadão através de imposições e grandes doutrinações. Muitos falam em golpe, mas que eu saiba é golpe você tolir adversários comprando inúmeras legendas partidárias para fins
de grandes alianças que custam caro para uma nação e levam ao inchaço da máquina pública. Ora, realmente é de se suspeitar, mediante os fatos que se sobrepõem a tais razões. E essa tese de querer utilizar a pandemia como meras desculpas para derrubar o presidente da República e seus fiéis aliados não irá condenar, pois todos os recursos cabíveis à informação contra a desinformação nós temos em disponibilidade. É claro, o povo brasileiro quer a solução, mas isso não significa que o povo brasileiro não está atento. O povo está disposto, muitas vezes, a retornar um conservadorismo como 1964. Pois a partir de então, falam que não se pode haver discurso de ódio. Mas quando falam nesse período, muitos pensadores apaixonados pela esquerda progressista falam que esse período foi ditatorial. Mas eu pergunto a vocês, hoje o que faz o senhor Alexandre de Moraes, o seu Gilmar Mendes e o judiciário brasileiro não é querer passar por cima da nossa supremacia, que é a Constituição? Ou a Constituição também é seletiva? Só é respeitada quando envolve os interesses de determinados quadros políticos meramente partidarizados, né? Porque afinal, outros tentam impor que o nosso país está polarizado politicamente. Quem provoca as grandes polarizações é a esquerda progressista, porque ela se infiltra na sociedade criando falsas oposições. Assim, durante muito tempo, foi esse domínio bipolar entre PT e PSDB, que hoje se divide em diversas frentes e facções, com o intuito de utilizar discursos para fins de estelionato eleitoral, vendendo uma solução que não existe. Mediante a pandemia, o mundo passou por grandes colapsos pertinentes à falta de senso, principalmente de alguns agentes políticos, vamos dizer dessa forma, né? Isso falando a nível Brasil. E muitas das vezes vocês podem reparar que, apesar dos pesares, o país superou momentos estratosféricos. E isso só mostra que o Brasil é um país que está buscando dar fim à sua vulnerabilidade econômica e social, pois a taxa de inflação é a menor do que muitas economias desenvolvidas. Afinal, a conta do Fica em Casa chegou. E na época, muitos defenderam quebrar a economia para salvar vidas. Correto? Mas eu pergunto a vocês, por um acaso, a economia quebrada, ela ajuda alguém a sobreviver? Economia quebrada permite que profissionais trabalhem? Porque quando se falta dinheiro para pagar salários da mão de obra, que cada um em suas respectivas qualificações nos prestam serviços de caráter social, institucional e também político, como que essas pessoas serão estimuladas a trabalhar? Você muitas vezes tem que ter precauções, porém não esquecer que economia e vida andam juntos. O objetivo real de muitos quererem quebrar a economia era somente dizer que o governo pensa na sua popularidade. Correto? Mas quem são eles para falar isso?
Vamos só voltar alguns anos no tempo. 1986. Plano Cruzado. Controle real da inflação. Fiscais do Sarney. Qual foi o resultado disso após a eleição? Moratória da dívida pública, suspensão do pagamento ao FMI, inflação de 2.000% ao ano. 1994. Eu não vou falar nem do Plano Collor, porque, apesar dos pesares, não foi uma medida populista. Foi uma medida imediatista, porém que gerou grandes repercussões, onde nós já sabemos o final de toda essa história. E contribuiu, é bom que se diga, para o desemprego e também para o nefasto período obscuro que foi maquiado, é bom que se diga isso, pelo Plano Real, nunca solucionado. Pois o Plano Real, ele pode até ter contribuído a curto prazo para a queda da inflação, mas não foi o suficiente para se sustentar a longo prazo. Por que não foi o suficiente? Por uma razão simples, porque os juros subiram de forma estratosférica e o governo, com o intuito de cobrir sua incompetência, sempre aumentou impostos e desconcertou as contas públicas para subsidiar os bancos mediante o programa de reestruturação financeira, que era o PROER. E isso foi segurado por fundo de reservas, somado ao Tesouro Nacional, até o começo de 1998, que foi o objetivo de reeleger Fernando Henrique Cardoso. A conta chegou de uma maneira a ponto do FMI impor as condições que o Brasil teria que, de fato, se assegurar. Pois, afinal, o país estava se quebrando a cada dia mais. E, em breve, um grande escritor mostrará essa realidade, que o FMI foi utilizado para salvar Fernando Henrique Cardoso, se eximindo das responsabilidades de uma estabilidade que nunca existiu. Vamos para um período mais frontal. Governo do PT. Muitos falam que pobre tinha direito a comprar carro. Pobre tinha direito a segurado. O social obteve grandes avanços. Ora, que grandes avanços! Criando programas de aceleração do crescimento, que prefiro até chamar, como diria o pastor Everaldo, né? Lógico que não confio nele, que também foi usado por Aécio Neves nos debates, mas se tratava de programa de atraso ao crescimento, porque afinal, inúmeras obras não foram concluídas, além dos grandes desvios que subtraíram em outras pastas ministeriais, inclusive no hoje Ministério da Infraestrutura, que vem concluindo em Brasil afora mais de 35 mil quilômetros de rodovias recapeadas, outros 120 mil de duplicação e, além de tudo, de abertura de novas estradas vicinais para ajudar o produtor a escoarem seus produtos mais próximo do mercado. Ora, esses investimentos que estavam parados há muito tempo estavam travando o crescimento. Provocou os grandes desmandos, a desindustrialização. E esse fator também prejudicou aqui na frente no que se refere à manutenção de matéria-prima. Hoje, mais cedo, a Record News mostrou uma matéria das montadoras de veículos, que tem um período de uma projeção de crescimento de 5,5, mesmo com a alta dos combustíveis e também com a ausência de matéria-prima. Tudo bem, os custos naturalmente
acabam subindo de certa forma para financiamentos com juros mais altos. Mas o setor automobilístico, ele obtém projeções que, além de ter grande força na geração de emprego, existe credibilidade no que se refere à estruturação econômica. Não está precisando do governo subsidiar as grandes fábricas como se fizeram em outros governos. O que de fato está acontecendo é que o governo está evitando subir os juros de forma estratosférica, mesmo com a inflação, porque o governo não quer frear a economia. O governo quer, acima de tudo, buscar diversificar a produção, visando abrir as portas para que novos financiamentos e linhas de crédito sejam abertas a toda a classe empresarial, visando o nosso desenvolvimento sustentável. E desenvolvimento sustentável não é só meio ambiente, como diz a mentirosa da Marina Silva. Desenvolvimento sustentável é crescimento contínuo e responsável, onde se investe na economia e se tem um retorno contínuo esperado. E como consequência disso, poderá levar esse país a se tornar uma grande nação. Antes de se falar em popularidade, é preciso comparar a situação econômica e o período pré-eleitoral. Se Jair Bolsonaro e ministro Paulo Guedes fossem dois estelionatários, eles criariam mecanismos eleitoreiros apenas para fim de dar a sensação que está tudo bem. Ou jogaria, quem sabe, mais dólares no mercado além da conta, sendo que os dólares que estão sendo jogados é para finalidades de se pagar os juros da dívida pública interna. Afinal, o superávit comercial vem sensivelmente tendo um crescimento que estava estagnado, mais precisamente desde 2012. Em 2017, teve-se a greve dos caminhoneiros por falta de negociação e de entendimento do governo, porque afinal o preço do combustível naquele tempo estava subindo devido aos altos impostos. O governo brasileiro reduziu impostos federais e a demanda cresceu, e é natural que esse preço suba de forma estratosférica. Mas isso não significa dizer que isso tudo é culpa do governo. Afinal, as grandes perdas da pandemia estão sendo recuperadas. E o Brasil tem sido um país guerreiro, um país referência nunca antes vista em sua história. Um país subdesenvolvido que quer investir em tecnologia e seguir caminhos de cara limpa. Por isso aprovou grandes reformas, marco legal do saneamento, retomou investimentos e chamou para si a responsabilidade da segurança pública. Alguns estados estão crescendo de forma estratosférica. Estado igual ao Rio de Janeiro está em fase de recuperação fiscal devido aos grandes roubos deixados pelo esquema Cabral. E bom que se diga, esquema Dilma Rousseff, que anistiou provisoriamente dívidas do Estado com a União, que contribuíram para o aumento do déficit do Tesouro Nacional e, como consequência da irresponsabilidade fiscal, que faz com que muitos empreendedores tenham receios de investir no estado do Rio de Janeiro. Isso daí é uma série de fatores que vem desde lá de trás. A política partidária está desesperada por ter se tornado meramente obsoleta. E tanto que alianças nunca antes vistas estão acontecendo. Você vê um rachado PSDB, ou desacreditado propriamente dito, vamos dizer dessa forma, devido ao fato que o nome de Dória não cai nas graças de popularidade e que seu Geraldo Alckmin era a principal figura que sustentava a sua
o seu prestígio político, que foi se perdendo de forma tão rápida devido às orientações seguidas por senhor Fernando Henrique Cardoso, que de fato, com certeza, não estou dizendo que o Dória é santo e muito menos que ele tem caráter, mas quem fez o rompimento do Bolsodória se chama Fernando Henrique Cardoso, porque afinal o desespero pelo poder tomou conta. O próprio Fernando Henrique Cardoso disse: não acreditava que Bolsonaro fosse mais que um mero deputado dos militares. E ele chegou à presidência. Por isso nós precisamos tomar cuidado. E com isso, o mesmo fala que se unirá a Lula, se necessário. E em 2014, ele falava que nós temos que fazer o que é bom para o Brasil, não para o PT. Agora ele quer fazer o que é bom para o PT e para toda a classe política que aparelhou o Estado brasileiro e que montou os grandes escândalos de lesa pátria. Não é, seu Fernando Henrique? O caso Alston, a CPI do Banestado e algumas coisas que foram engavetados pela Advocacia Geral da União, que se fosse para o Ministério Público Federal, o senhor responderia inúmeros crimes de responsabilidade, né? E você que fala tanto em responsabilidade fiscal, em controle da inflação, em metas, o que você fez foi tentar consertar todas as besteiras que você fez no primeiro mandato. A sua máscara já caiu há muito tempo. Essa que é a grande verdade dos fatos. O PSDB assumiu sua identidade de esquerda. O Democratas hoje tenta ser União Brasil, mas união de quem, meu Deus? União de quem? O ACM Neto agora está com proposta para ir para o PSDB, porque ele teve divergências internas dentro do partido. E agora o Rodrigo Maia quer levá-lo ao PSDB, onde até num período não muito distante ele se encontrava em atrito com o ex-presidente da Câmara, até o expulsou do DEM. Isso significa que o cenário político regionalista está desesperado, porque hoje o povo brasileiro não aguenta mais essa confederação. E essa história de que Moro não saiu do Podemos de forma ensaiada, isso não existe. O objetivo de todos os partidos de centro e de centro-esquerda é tomar conta do Congresso Nacional, porque sabem que a nível presidencial estão cada vez mais perdidos. Um grande abraço a todos e que Deus acompanhe a cada um de vocês. Não lembrando de falar, se inscreva no canal. Vou colocar esse vídeo lá agora e vocês possam compartilhar, e peça que seus amigos e conhecidos também se inscrevam. O abraço do seu amigo de sempre, Diego Santana.